Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje vamos dar prosseguimento, a esse curso de teoria cibernética ligada à arqueologia, enfim. E a gente vai conversar sobre robôs. Hoje vamos falar sobre automação na nossa aula 3, sobre máquinas feitas à imagem dos homens, né? E o título aí da aula, Domo Arigato Mr. Roboto, é uma alusão a uma música aí, né? Que não vou dar spoilers aqui. Se vocês forem lá no YouTube, na internet, digitem aí Mr. Roboto e vocês vão saber de qual música eu estou falando, né? Já dou um spoiler aqui, é dos anos 80. Uma música muito legal, por sinal. Vamos então começar aí falando dos robôs, falando da origem, né? Da palavra robô. Como eu sempre digo, eu gosto de trazer a origem das coisas aqui para a gente conversar um pouquinho. E a origem remete a uma peça de teatro. Uma peça de teatro do escritor tcheco, o Karel Čapek. Eu não sei a pronúncia, tá, pessoal? Eu espero que seja correta aí. Karel Čapek, que em 1920 vai escrever a peça RUR, que em inglês quer dizer Rossum Universal Robots, ou seja, os robôs universais de Rossum. Esse livro foi traduzido, se eu não me engano, em 2012 para português, com uma tradução denominada Fábrica de Robôs. É um livro curtinho, tem 100, 120 páginas, uma peça de teatro. E eu já adianto que eu não sou muito bom em contar história de livros. Mas eu vou tentar aqui rapidamente só passar o plot aí para vocês. Então vai ter spoilers. Quem não quiser adianta um pouquinho aí, vai adiantando. Mas eu preciso falar para a gente ter uma ideia melhor do que vai ser retomado depois ao longo da nossa aula de hoje. Essa peça se passa aí, né, em 1920, 1910. Esse Dr. Rossum é um inventor que tinha uma fábrica, e nessa fábrica ele acabou um certo dia descobrindo uma substância que permitia clonar seres humanos. Mas não é uma clonagem como a gente está acostumado hoje, é uma clonagem que seria muito próxima aos robôs, muito próxima aos androides, no caso, né? Eram seres mecanizados, assim, automatizados, mecanizados. E o Dr. Rossum, então, ele criou essa fórmula, ele anotou essa fórmula, criou alguns robôs ali para facilitar o trabalho dele no dia a dia. Eram robôs que eram servos dele no dia a dia. Porém, o Dr. Rossum tinha um sobrinho ganancioso, sobrinho, né, capitalista, um sobrinho que queria lucrar com os robôs. Esse sobrinho vai ali, depois de um tempo, ele dá um golpe no tio, ele tranca o tio numa sala ali da fábrica e deixa o tio ali definhar até morrer. Esse sobrinho assume a diretoria, né, a direção dessa fábrica, começa a produzir robôs assim em larga escala para vender mundialmente, esses robôs que dariam conta de todas as nuances aí do trabalho humano no mundo todo, né? Passam-se alguns anos, tudo. Aí a peça, na peça aparece uma moça chamada Helena. Essa moça, ela faz parte da Liga do Direito dos Robôs, que também é uma coisa que a gente vai conversar na aula. E ela vai ali na fábrica e fala: ó, vocês estão escravizando os robôs, não é legal fazer isso. Os robôs têm direitos, eles são máquinas, mas eles têm os direitos deles. Porém, o diretor ali da fábrica meio que leva ela na conversa e consegue amenizar a coisa. A peça dá então um salto no tempo. A peça de 1920 ela vai ali até 1950, 1960. Ou seja, no futuro, né? O futuro, a visão do futuro da década de 20, é bem legal pensar sobre isso. Nessas décadas aí que eu falei, 50, 60, o mundo já está tomado por robôs. Há robôs aí que estão em todos os lugares de trabalho, enfim. Para quem jogou aquele jogo eletrônico Detroit Become Human, é mais ou menos isso que aconteceu assim na peça. E a Helena, né, que já tinha sido convencida a não lutar mais pelo direito dos robôs, e em um dos diálogos ali com uma secretária que está na fábrica, a Helena
ela começa a dialogar com essa secretária, elas começam a falar de como a taxa de natalidade do mundo está diminuindo. As pessoas não têm mais filhos, os robôs estão dominando tudo, a economia totalmente centrada em robôs. E aí a Helena fica desesperada, dá uma crise nela ali, que ela corre, ela descobre onde está a fórmula que o Dr. Holson fez lá algumas décadas passadas, e ela queima essa fórmula. E como toda peça de teatro, né, acontecem coisas assim que a gente não explica muito bem. Todas as peças não, né, eu tô aqui brincando. Mas nesse caso acontece coisas assim que não explicam muito bem, que de repente os robôs da fábrica começam a se revoltar. Eles estão cansados de serem escravizados, de serem vendidos, de só trabalharem, né, para os humanos, né? E aí, nessa revolta, os robôs invadem a fábrica, matam quase todo mundo ali. Na verdade, eles matam todo mundo dessa fábrica aí. Matam, na verdade, as pessoas do mundo todo. E eles deixam um ser humano vivo, que era um engenheiro ali que trabalhava na manutenção, um engenheiro que fazia ajustes ali manuais nos robôs. E eles deixam esse engenheiro vivo, dizendo que ele só estaria vivo porque, tal como os robôs, ele lidava muito com o trabalho manual. Passam-se mais alguns anos aí, alguns meses, até que os robôs começam a querer mudar coisas nos corpos deles, assim. Eles querem evoluir, digamos assim. E aí eles não têm como fazer isso porque a fórmula original foi destruída pela Helena anteriormente. Aí eles chamam o engenheiro, falam que eles querem essas mudanças no corpo. E o engenheiro responde: o único jeito de fazer isso seria eu descobrir como que o Dr. Rossum produziu vocês. E para eu descobrir isso, eu vou ter que dissecar um casal de vocês, robôs. 2 robôs se voluntariam, né? Um robô masculino e um robô feminino. E na hora que ele vai dissecar ali o robô masculino, a robô feminina, ela, ela chega ali, né? Fala: não, por favor, não faça isso, porque eu amo o meu marido, eu quero viver com ele e tudo. Então me mate no lugar dele. E aí, na hora que ele vai lá pra dissecar a robô feminina, o robô masculino intercede, fala: não, mas eu amo, eu a amo, então a gente tem que viver juntos, por favor, não a mate. Enfim, a peça acaba mais ou menos assim, com a visão do engenheiro sobre os robôs mudando, porque ele começa a perceber que os robôs tinham adquirido ao longo do tempo qualidades humanas, qualidades de sentimento, né, de pertencimento ao mundo, coisas que antes ele acreditava ser só dele ali, um ser humano. A peça acaba então com esse questionamento, né? Até que ponto as máquinas são seres sencientes? Feito todo esse plot twist aí que não. Assim, leiam o livro, tá? É bem melhor do que eu explicando, com certeza. O que eu quero trazer aqui é que também nesse livro foi a primeira vez que apareceu a palavra robô na literatura. Que vocês estão vendo aí na tela. Que era no texto da peça, são chamados de robot. Robot é uma união de 2 palavras tchecas, que é robota, que significa trabalho obrigatório, e Robotnik, que significa servo. Né? Lembra ali do Dr. Robotnik do jogo do Sonic? Dá pra gente ter uma ideia aí do porquê que ele tinha robôs ali trabalhando, né? Também. Então a palavra robô, robot, robot, em inglês, vem daí, da junção das palavras servo com trabalho obrigatório. Porém, o que é um robô na literatura da engenharia, um robô aí no nosso dia a dia? O que seria um robô? Eu trago aqui a definição da roboticista Maya Mataric, que em 2007 ela vai escrever esse livro The Robotics Primer, que também tem uma tradução para português. Eu não lembro se é a editora Ocitec ou a editora Blusher, que tem um livro chamado Robótica, que é, né, a tradução desse livro. É bem legal porque esse livro não tem nada de matemática ali, é um livro bem tranquilo para qualquer pessoa ler e entender o que são robôs. E eu separei um trechinho da definição de robô
da Maya para a gente discutir aqui. Eu até grifei, como vocês podem ver. Olha, vou primeiro ler na íntegra, né? Um robô é um sistema autônomo que existe no mundo físico. Pode sentir o seu ambiente e pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Agora vamos aí nas palavras-chave que interessam para a gente. Olha, o robô é um sistema autônomo, ou seja, o robô ele tem decisões próprias, ele não é comandado por nenhum humano. O robô ele tem que ter a liberdade de movimento, tem que ser independente. Por exemplo, se a gente parar para pensar naquelas operações em que o médico está em uma cidade e ele opera um paciente numa outra cidade, controlando ali um braço robótico, braço mecanizado no caso, a quilômetros de distância. Ele controla ali usando um joystick. É um robô? Não, de acordo com essa definição, não seria um robô. Seria um braço teleoperado. Né? Por quê? Porque ele está precisando que alguém vá lá e o controle. Robôs têm que ser autônomos, têm que ser independentes. Então, sistema autônomo. E ele tem que existir no mundo físico. Mundo físico, eu prefiro trocar essa palavrinha por mundo natural. A gente vai falar mais sobre mundo natural, mundo sintético, na aula sobre jogos, sobre arte ou game. Porém, o que quer dizer aqui mundo físico / mundo natural? Quer dizer que o robô tem que estar presente no mundo aqui que a gente vive, o mundo regido pelas leis da física que a gente está, por exemplo, a gravidade. Né? No mundo onde a gente está agora nesse momento aqui. Porque se fosse uma simulação computacional, não seria um robô. Um robô inserido em um ambiente totalmente virtualizado não é um robô, de acordo com essa definição, tá bom? E ele pode sentir o seu ambiente. O sentir aí é bem interessante porque a gente conversou também um pouquinho sobre isso na aula passada, sobre os sensores, né, do feedback ali, que você está tendo uma resposta, aí de repente o sensor capta uma resposta diferente, é processado e dá uma nova saída para a gente. Então, os sensores do robô, por exemplo, o sensor de colisão, o sensor para saber se tem luz, o sensor para saber se a bateria está acabando. Esses são sensores que são bem parecidos com o que a gente tem no nosso corpo humano, né? A gente tem aí o tato, o paladar, enfim, a visão. Esses são os nossos sentidos aí, que são sensores, né? Levados aí para o campo da robótica. E eles têm que agir, né? Agir sobre o ambiente, ou seja, eles têm que ter a capacidade de tomar medidas, de tomar decisões baseadas nos sensores. Então, se o robozinho está indo ali e bate numa parede, o sensor vai apitar ali e vai falar, opa, bati numa parede. Então ele tem que ter autonomia, ele tem que ter a capacidade de agir para sair dessa enrascada aí. Tem que retroceder, né? O robô tem que sair da parede, não pode continuar batendo na parede para sempre. E por fim, o robô tem que ter um objetivo, né? Que tem que ser alcançado. Então as pessoas constroem os robôs para que eles realizem determinada tarefa. Então ele tem que sempre alcançar algum objetivo aí, seja ele qual for, né? Que seja um robô filósofo, sei lá. A filosofia também, filosofar também é um objetivo. Então, é isso que determina um robô. Né? Tem que ser autônomo, não pode depender de seres humanos, tem que estar no nosso mundo natural, tem que ter os sensores. Todas essas características aqui apontadas em 2007 no livro da Maia foram trabalhadas pelo nosso célebre Norbert Wiener, que a gente já conversou sobre ele na aula passada. Por quê? Em 1948, 49 e 50, o Norbert Wiener vai desenvolver o robô Palomila, ou Palomila, eu não sei a pronúncia, né? Desse nome aí. E aqui a gente vê a foto do Norbert Wiener com esse robô, ali sem a carcaça, né? Só a estrutura desse robô. E na foto seguinte a gente tem o pessoal que trabalhava com ele ali fazendo os ajustes no robô. E é uma foto maior para a gente ter uma visão diferente. Eu tenho aqui um esqueminha desse robô. Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui comigo nele.
porque a gente consegue identificar aqui todos os aspectos que a Maya apontou ali como características de robôs. Por exemplo, pessoal, o robô ele tem que ser independente. Para ele ser independente, ele precisa ter uma fonte de energia, por exemplo, uma bateria. Aqui ele tem. A Palomila tinha bateria para ser autônoma. Tem que ser capaz de se locomover no mundo físico, no mundo natural. Nesse caso também, tem as rodinhas aqui que fazem a movimentação. E tem que sentir o mundo ao redor. Tem que ser capaz de sentir para poder agir sobre o mundo ao redor. E aqui a gente tem no Palomila 2 sensores fotoelétricos, aqui 2 células fotoelétricas, ou seja, quando elas captavam luz, fazia com que todas as bobinas aqui fossem magnetizadas, o motor aqui começasse a funcionar e o robozinho caminhasse aí, né? Começasse a girar a roda e ele pudesse ir para frente, para os lados, enfim. Tudo isso baseado numa resposta do sensor, certo? Eu tenho aqui um videozinho que eu achei do Norbert Wiener com o robô Palomila. Vamos dar uma olhadinha aqui. Notem que a Palomila está seguindo a lanterna, né? Ou seja, o sensor fotoelétrico está captando aí informações do mundo e dando um feedback. Nota como esse robô é grande, pessoal. Eu achava que fosse uma coisa pequenininha, né? É um robôzão ali, ó. Dá pra... Se a criança quiser, ela monta esse robô e vai embora, assim. E uma curiosidade é que esse robô foi apresentado em 1950 justamente quando levaram a peça do Carol Čapek, do Dr. Rossum, para os Estados Unidos. Foi durante a estreia em Nova York, se eu não me engano, que chamaram o Norbert Wiener para subir ao palco antes da peça, para ele dar ali uma palestra sobre robôs, enfim, sobre cibernética, e ele apresentou a Palomila pela primeira vez aí para o mundo. Então, uma curiosidade aí de como as coisas estão linkadas, né? Isso em 1950. Porém, se a gente atravessar o oceano e ir lá para a Inglaterra novamente, a gente vai entrar numa questão que a gente já discutiu na aula passada, que é esse lado mais experimental, mais prático, mais amador um pouco, da cibernética britânica. A gente tem aqui o neurofisiologista, o Dr. Gray Walter, que em 1948 ele vai criar o robô dele, é uma tartaruga robótica, que ele vai... que na verdade ela tem assim muitas coisas parecidas com a Palomila que a gente acabou de ver, né? Ele tem aqui as rodinhas, tem uma bateria também. Essa bateria, quando acabava, a tartaruga ela voltava automaticamente para o carregador. E tem aqui em cima o sensor fotoelétrico. Esse sensor ficava girando a todo momento no seu eixo, e quando ele encontrava a luz, ele ia para lá. Seguia a luz sempre. Aí quando sumia a luz, ele voltava a ficar girando, procurando luz, e quando encontrava, ia também. Ele batesse nos lugares, ele tinha sensores aqui que faziam com que retornasse, não ficasse batendo para sempre. Eu achei um vídeo aqui do Gray Walter. Esse vídeo ele tá em inglês, mas eu vou passar ele na íntegra aqui para vocês verem, porque as imagens aqui no caso falam mais do que 1000 palavras nesse caso aqui. Então vou passar ele na íntegra, é um vídeo curtinho. Nota aí como o Gray Walter também parecia muito com o Walt Disney, assim, a aparência dele. E vejam como funcionava a tartaruga robótica de 1948 do Gray Walter agora. Now meet Dr. Gray Walter of Bristol. Why the torch? Well, here's the reason. It's Toby, a mechanical tortoise with an electronic brain which functions like the human mind. Toby's head, or rather magic eye, is a photoelectric cell constantly revolving until it picks up the strongest source of light, to which it is then attracted. In this case, an ordinary electric torch guides the mechanical tortoise in any direction its inventor chooses. It can also negotiate obstacles.
When it hits an object, the pressure on the shell causes a short circuit of the photoelectric cell mechanism, and the tortoise moves at random until it is free of the obstacle. With a stronger source of light placed in position, Toby is attracted to the lamp in the same way as a moth is attracted by light. Now the front wheel of the tricycle undercarriage, which is coupled to the photoelectric cell motor, is turning on its axle while the two back wheels remain static, and the tortoise attempts to get still closer to the light. The small syringe is being used to inflate the tires. And with its shell removed, the inner workings of the complicated mechanism of Dr. Walter's brainchild and the immediate effect of light on the magic eye can be seen. Toby's probably getting tired and hungry by now, for light to Toby is like food to any ordinary animal. And that light in his hutch never fails to bring him home, without a torch too. E aí, pessoal, gostaram? Eu acho muito legal ver vídeos da época com esse maquinário ali, né? É bem legal ver essa cibernética acontecendo diante dos nossos olhos. E é interessante ver como essa produção dessa tartaruga, no caso do Grey Walter, por ele ser neurofisiologista, ele dizia que isso também era muito ligado à questão do cérebro, assim, como a gente conseguia, a partir dos sensores, capturar o mundo ao nosso redor e interagir com esse mundo ao nosso redor. Então, essa tartaruga robótica que ele criou é uma espécie aí de humaninho, né? Emula as propriedades humanas em um aparato físico, é uma máquina feita à imagem do homem também. Como eu comentei na aula passada, pessoal, os 3 livros básicos ali do Norbert Wiener, né? Dos 3 livros, o último era o livro Deus e o Golem, God and Golem, de 1964, no qual ele fazia ali ele discorria um pouquinho sobre a questão da religião e as máquinas, a automação, os robôs, a cibernética, enfim, tudo isso. E eu trago aqui para vocês 3 aspectos da cibernética que, segundo o Norbert Wiener, tinham implicações religiosas, né? O primeiro ali, ele diz que o primeiro aspecto é que as máquinas podiam aprender. Então, segundo o Norbert Wiener, as máquinas mostravam que a Bíblia podia estar errada, pois as criações conseguiam suplantar os criadores, né? Por exemplo, um jogo de dama, xadrez, que a inteligência artificial consegue suplantar o ser humano que criou a própria inteligência artificial. E segundo Wiener, esses poderes aí mecânicos também, né, dos robôs mostravam quão Deus era limitado, segundo ele, né? E um segundo aspecto ali, que as máquinas podiam se autorreproduzir. Isso também é um tabu religioso, porque até então todo mundo, né, a Bíblia diz que somente Deus pode criar vida, e as máquinas mostram que não é bem assim, pois as máquinas também são capazes de criar outras máquinas à sua semelhança. Se a gente parar para pensar sobre a linha de produção de carros, por exemplo, que você tem ali os robôs, nesse caso robôs mesmo, que criam carros, que é uma outra máquina, né? Ou então, na indústria tem vários exemplos de máquinas que criam peças de computador que vão criar outras máquinas. Então, isso também é uma capacidade de autorreprodução, é algo que coloca em xeque a figura de um Deus criador, segundo Norbert Wiener. E, por fim, o mais interessante aqui é que as máquinas, segundo ele, podiam trazer à tona magia e lenda. O Norbert Wiener não via a máquina como mágica. Ele via a mágica como mecânica, como algo mecânico, assim.
E para ilustrar essa mecânica, né, esse acontecer da mágica, o Wiener, nesse livro, ele vai utilizar o exemplo lá do poema acho que é um poema, né, do Goethe, de 1797, no finzinho do século XVIII, O Aprendiz de Feiticeiro. Porque para o Wiener era um poema assim, que ilustrava muito bem o uso da máquina pelos seres humanos. Né? Vocês não leram o poema, mas já assistiram aquele filme Fantasia da Disney, o desenho Fantasia da Disney, tem a cena ali famosíssima, talvez a cena mais famosa do filme do Fantasia, que é o Mickey Mouse com o chapéu de feiticeiro. Que ele rouba, né? Ele rouba o chapéu do feiticeiro ali, que vai dormir e fala, Mickey, limpa as coisas aí. Aí o Mickey vai lá, rouba o chapéu do feiticeiro, coloca o chapéu, e ele começa ali a lançar encantos e fazer com que as vassouras comecem a limpar o castelo ali, a oficina do feiticeiro, sozinhas, né, automaticamente. Porém, ele perde o controle, elas começam a quebrar tudo ali, fazer uma bagunça. E é justamente sobre isso que o Norbert Wiener está alertando aí, que a gente também corre o risco de perder o controle sobre as máquinas, né? Então o Wiener está alertando aí que o homem ambicioso ele invoca essa ajuda da mágica, entre aspas, apenas para descobrir que perdeu em um determinado momento o controle sobre a sua própria criação. Essas são as questões aí centrais desse livro do Norbert Wiener. Porém, aqui já indo para o nosso finalzinho, eu queria trazer aqui um assunto qual eu acho interessante, que eu acho importante a gente discutir, porque é um assunto que já está sendo discutido, que é o direito dos robôs, né? Para falar sobre direito dos robôs, a gente tem que pensar sobre a questão dos servos, lá do livro do Rossum, né? do Čapek, desculpa, sobre o Dr. Rossum, que eram os robots ali, os servos, né? Que o robô e o servo humano, o escravo aqui, eles são vistos como objetos, né? São ferramentas para serem utilizadas. Tanto é que eu trouxe aqui um exemplo, né, de um jesuíta, um texto de um jesuíta, dizendo ali, o fato de existirem senhores e servos foi sem dúvida um dos efeitos do pecado original, de nossos primeiros pais, Adão e Eva, de onde se originaram todos os nossos males. Então uma visão aí falando que senhores e servos vieram da Bíblia, porque a servidão, de certo modo a servidão ela é justificada, né, na Bíblia, de acordo com o pecado original, e tem ali uma história, eu não entendo quase nada de Bíblia, tá, pessoal? Mas tem a história ali do Canaã, né, que foi filho de Cã. Eu falo essas coisas, eu lembro muito de Aragorn, filho de não sei, é uma coisa meio Senhor dos Anéis, mas, né, bom, foi baseado também na Bíblia, né? Então, o Canaã, filho de Cã, ele é condenado a ser a servidão, a se tornar um servo, pois ele expôs lá o seu pai, que era o Noé, nu na frente dos irmãos, quando Noé estava tendo ali uns problemas ali psicológicos. Então ele meio que tirou um sarro do pai dele, e aí com isso Deus foi lá e condenou ele a ser um eterno escravo aí da família, né? E a ideia que a gente pode ter dos robôs é justamente essa também, que os robôs em algum momento possam ser utilizados como servos, possam se tornar objetificados a tal ponto de rememorar essa escravidão que a gente teve na época antiga, na época moderna, e a gente tem na época contemporânea também a escravidão, né? A gente sabe muito bem que existem vários lugares do mundo aí, até no próprio país aqui, em que existem escravos, né? E também um outro meio de justificar isso, eu trago aqui um exemplo do Brasil colonial, aqui, com a famosíssima obra do Antonil, né, A Cultura e a Opulência no Brasil, escrita em 1711, que ele diz ali, os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Então, os escravos eram fundamentais no Brasil colonial,
assim como se tornaram fundamentais no mundo ali da literatura, da obra do Čapek, né? Quando os robôs dominaram todas as esferas da sociedade. Então a gente tem que parar para pensar porque os robôs também atualmente são parte da nossa sociedade atual. Nós temos milhares de robôs. Dependendo da visão que você tem, por exemplo, sobre um smartphone, ele pode ser visto como um robô também, né? Porque ele é autônomo, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu cabe muito bem a um smartphone. E a gente tem que começar a se perguntar se os robôs seriam os nossos servos ou não, né? Eles teriam direitos ou não. E vocês vão acharem que eu estou aqui falando besteira. Nós temos já livros publicados sobre isso. Nós temos aqui, acho que um dos livros principais, o primeiro livro aí, que fez um grande apanhado sobre direitos dos robôs, é do professor David Gunkel, que é professor da Faculdade de Illinois. Esse livro é muito legal, assim, porque ele vai fazer todo um trabalho jurídico sobre a questão dos robôs, né? Por exemplo, se um robô, se acontece um acidente numa fábrica, um funcionário humano morre, a culpa é do robô, você vai responsabilizar quem? A máquina, responsabilizar a empresa? Enfim, são discussões que têm que ser feitas, porque isso também faz com que muita gente sacana no meio dessas empresas aí burlem né, os direitos, assim, brechas aí constitucionais, aí, legais, brechas legais, para poder, né, ficar livre de indenizações aí das famílias, tudo. Então é interessante a gente discutir, sim, direitos dos robôs. Eu tenho aqui, vocês podem ver aí no link, tá no canal do Arise. A gente fez uma série de entrevistas e eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Gunkel, e ele falou muito mais sobre o direito dos robôs. Aqui está o professor Gunkel, né? A gente traduziu, legendou tudo para português. Essa conversa está muito interessante, eu recomendo muito para quem quiser saber mais sobre como a gente está se adaptando a esse mundo automatizado, como que a gente está vendo isso sob aspectos legais, morais também, né? Porque o direito também lida com isso. Eu recomendo darem uma olhadinha aí no vídeo do Arise aí, da entrevista que a gente fez com o professor Gunkel. E deixa eu mudar aqui. Recentemente, agora em outubro, foi lançado em Open Access, então vocês podem baixar nesse link que está aí na tela de vocês, né? Da editora da Routledge, o livro do Joshua Gellers, que é Direitos para Robôs, Inteligência Artificial, Lei, né, de Inteligência Artificial, Animal e Meio Ambiente e Ambiental. Que é um livro também bem denso. Eu ainda estou lendo, né? Lançou recentemente, eu não tive oportunidade ainda de terminar o livro, mas é um livro super interessante, gratuito, só baixar, dá uma lida ali se vocês querem saber mais sobre direitos dos robôs, para que a gente não corra o risco de virar algo parecido com essa cena aqui da animação do Animatrix 2003. A questão, eu trouxe esse trechinho dessa animação maravilhosa, por sinal, que é a The Second Renaissance, né, da coletânea Animatrix de 2003, desculpem, porque mostra o desprezo por aquilo que é diferente, né? O desprezo pelo sintético, pelo robô, no caso, um androide, enfim, o desprezo pelo feminino aqui também, né? É um robô feminino aqui, então, e são homens que estão atacando, então também tem essa questão, o desprezo pela máquina. Porém, os robôs, eles são seres sencientes, né? E fica aquela pergunta, eles não merecem direitos também? Se a empresa
é colocada na mesma categoria de humanos, porque elas possuem direitos, né? As empresas têm direitos, assim como os indivíduos têm direitos. Se os animais também têm direitos, né? A gente tem aí o que tem que existir, sim, direitos dos animais. Eu sou super favorável, adoro animais, tem que existir, sim, os direitos deles, porque as máquinas, então, não mereceriam direitos, né? As máquinas são as nossas escravas, assim. O que torna um ser senciente, a percepção do mundo, o fato daquele robozinho, daquela tartaruga bater na parede, voltar ou enxergar uma luz e seguir para ela, quer dizer que ela não tem ciência do mundo ao redor, sendo que ela está ali com sensores que sofre todo o ciclo de feedback. É algo para se pensar aí. A gente não vai responder isso nessa aula, né? Fica uma reflexão para cada um de vocês aí que está assistindo, mas pensem com carinho sobre esse tema, vão atrás de bibliografia, porque é um tema muito rico de ser estudado. É muito satisfatório você estudar isso e entrar nessa discussão se as máquinas, os computadores, a inteligência artificial têm direitos também ou não. Eu vou aqui terminar a nossa aula com um vídeo sobre direitos dos robôs. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? No discurso que está por trás desse vídeo aqui, para ver como que funciona essa questão aí da ciência das máquinas. Vamos assistir também, vou colocar aqui em tela cheia pra gente. Imagine a future where your toaster anticipates what kind of toast you want. During the day, it scans the internet for new and exciting types of toast. Maybe it asks you about your day and wants to chat about new achievements in toast technology. At what level would it become a person? At which point will you ask yourself if your toaster has feelings? If it did, would unplugging it be murder? And would you still own it? Will we someday be forced to give our machines rights? AI is already all around you. It makes sure discounters are stocked with enough snacks, it serves you up just the right internet ad, and you may have even read a news story written entirely by a machine. Right now, we look at chatbots like Siri and laugh at their primitive simulated emotions, but it's likely that we will have to deal with beings that make it hard to draw the line between real and simulated humanity. Are there any machines in existence that deserve rights? Most likely, not yet. But if they come, we are not prepared for it. Much of the philosophy of rights is ill-equipped to deal with the case of artificial intelligence. Most claims for rights, whether human or animal, are centered around the question of consciousness. Unfortunately, nobody knows what consciousness is. Some think that it's immaterial, others say it's a state of matter, like gas or liquid. Regardless of the precise definition, we have an intuitive knowledge of consciousness because we experience it. We're aware of ourselves and our surroundings and know what unconsciousness feels like. Some neuroscientists believe that any sufficiently advanced system can generate consciousness. So if your toaster's hardware was powerful enough, it may become self-aware. If it does, would it deserve rights? Well, not so fast. Would what we define as rights make sense to it? Consciousness entitles beings to have rights because it gives a being the ability to suffer. It means the ability to not only feel pain, but to be aware of it. Robots don't suffer, and they probably won't unless we program them to. Without pain or pleasure, there's no preference, and rights are meaningless. Our human rights are deeply tied to our own programming. For example, we dislike pain because our brains evolved to keep us alive, to stop us from touching a hot fire, or to make us run away from predators. So we came up with rights that protect us from infringements that cause us pain. Even more abstract rights, like freedom, are rooted in the way our brains are wired to detect what is fair and unfair. Would a toaster that is unable to move mind being locked in a cage? Would it mind being dismantled if it had no fear of death?
would it mind being insulted if it had no need for self-esteem? But what if we programmed a robot to feel pain and emotions? To prefer justice over injustice, pleasure over pain, and be aware of it? Would that make them sufficiently human? Many technologists believe that an explosion in technology will occur when artificial intelligence can learn and create their own artificial intelligences even smarter than themselves. At this point, the question of how robots are programmed will be largely out of our control. What if an artificial intelligence found it necessary to program the ability to feel pain, just as evolutionary biology found it necessary in most living creatures? Do robots deserve those rights? But maybe we should be less worried about the risk that super-intelligent robots pose to us and more worried about the danger we pose to them. Our whole human identity is based on the idea of human exceptionalism, that we are special, unique snowflakes entitled to dominate the natural world. Humans have a history of denying that other beings are capable of suffering as they do. In the midst of the scientific revolution, René Descartes argued that animals were mere automata, robots if you will. As such, injuring a rabbit was about as morally repugnant as punching a stuffed animal. And many of the greatest crimes against humanity were justified by their perpetrators on the grounds that the victims were more animal than civilized human. Even more problematic is that we have an economic interest in denying robot rights. If we can coerce a sentient AI, possibly through programmed torture, into doing as we please, the economic potential is unlimited. We've done it before, after all. Violence has been used to force our fellow humans into working, and we've never had trouble coming up with ideological justifications. Slave owners argued that slavery benefited the slaves. It put a roof over their head and taught them Christianity. Men who were against women voting argued that it was in women's own interest to leave the hard decisions to men. Farmers argued that looking after animals and feeding them justifies their early death for our dietary preferences. If robots become sentient, there will be no shortage of arguments for those who say that they should remain without rights, especially from those who stand to profit from it. Artificial intelligence raises serious questions about philosophical boundaries. While we may ask if sentient robots are conscious or deserving of rights, it forces us to pose basic questions like, what makes us human? What makes us deserving of rights? Regardless of what we think, the question might need to be resolved in the near future. What are we going to do if robots start demanding their own rights? E aí, pessoal, eu acho esse vídeo muito legal, ele dá muito pano pra manga pra gente discutir, né? É muito interessante a gente pensar realmente sobre a questão dos direitos dos robôs. E para a próxima aula, nosso encontro aí será sobre androides e ciborgues. Vamos falar sobre ciborguismo. A gente vai discutir um pouco mais aí. Se agora a gente falou de máquinas à semelhança do homem, a gente vai falar de homens à semelhança da máquina. Então a gente vai poder conversar melhor nisso na próxima aula. Eu vou deixar aqui um trecho incrível de um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, Blade Runner, para encerrar essa aula para vocês. E a gente se vê então na próxima. Continuem sendo quem vocês sempre foram, ou seja, sejam incríveis, tá bom? A gente se vê, pessoal. Até a próxima aula aí. Curtam Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.